Bom dia, nono ano. Bom dia, meu povo. Bom dia, galera. Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Tudo caminhando? Guerreiros. Guerreiros nós somos, né? Mas vai dar tudo certo, tá? Passando aqui para corrigir, então, a unidade de Segunda Guerra Mundial. Vou trazer aqui a tela de apresentação. Estou trazendo aqui, me identificando, né? Corrigindo a unidade 1, caderno 2 agora. Caderno 2, Segunda Guerra, tá? Número 1 aqui, ó, por que judeus, ciganos e testemunhas de Jeová foram levados aos campos de concentração? Por causa daquela política nazista, né, da raça ariana, né, do arianismo. Então, quem não era alemão, mas com descendência na árvore genealógica tinha que ser alemão até a última geração, né, eram sujos, né, eram ratos. Aqui em cima tem uma imagem, nessa página 405, identificando aí os judeus, né, como ratos, né. Então, por conta dessa raça ariana, dessa raça alemã pura, esse povo foi levado lá para os campos de concentração, para os campos de trabalho forçado, campos de extermínio, né? Muitas pessoas foram perseguidas pelo nazismo, mantiveram durante toda a sua vida um mecanismo de luta e resistência. Vamos comentar aqui a fuga de Sobibor, né? Fuga de Sobibor, que foi o primeiro passo ali, os alemães não esperavam que eles fugissem, que aquelas pessoas conseguissem fugir mediante todo o aparato que eles organizavam ali em torno dos campos de concentração. Em Sobibor tinha um campo de concentração, isso foi em 1943, e a Alemanha não esperava, os nazistas não esperavam, né? Foi uma grande... foi uma surpresa, né? Aquelas pessoas conseguirem fugir, muitos foram capturados, assassinados, obviamente, mas alguns conseguiram escapar mesmo, né, dos nazistas, tá? Passando aqui na página 414, eu tenho aqui um mapa trazendo pra gente por que os alemães invadiram a Tchecoslováquia, né? Primeira coisa que a gente pensa foi a perda de territórios por conta do Tratado de Versalhes, né? Aqui a gente tem uma imagem, Boêmia, Eslováquia. Então, assim, o que aconteceu? A Áustria foi anexada em 1938, reivindicou outros territórios, a antiga Tchecoslováquia também, que era habitada por alemães. Então, a perda desses territórios, né, na verdade, esse revanchismo por conta do Tratado de Versalhes, aqui está falando de perda de território, mas o Tratado de Versalhes prejudicou muito a Alemanha, né, aquela República de Weimar, que assinou lá a retirada da Alemanha, a rendição da Alemanha da Primeira Guerra Mundial. Aquilo vai desencadear aí a Segunda Guerra pra gente, tá? A história conta pra gente, isso vai gerar um grande revanchismo aí na Alemanha, tá? Interesses econômicos em anexar a Tchecoslováquia. Minério, pessoal, a gente tá falando de ferro para arma, para tanque, para bomba, enfim, tá? Contexto histórico permitiu a Alemanha anexar esse território. A gente está em 1938, a Alemanha não vai cumprir o Tratado de Versalhes. A gente viu que o tratado foi assinado, não pode ter exército, um número limitado, né, de exército, não pode fabricar arma, mas isso não vai ser obedecido. E isso, muito pelo contrário, vai fortalecer esse exército, né? A Alemanha vai continuar construindo armas, vai continuar aí ampliando sua potência, né, bélica, e vai se tornar uma grande potência militar. E a gente vai ver essas invasões acontecendo, tá? O Hitler não vai obedecer o Tratado de Versalhes, tá? Aqui, nessa página, eu tenho dois bons camaradas, né? Estão escondendo ali a arma aqui atrás, né? Escondendo um do outro. Eu tenho o Hitler aqui e o Stalin. Tá falando sobre o pacto de não agressão, sobre aquele pacto germano-soviético. Olha só, essa parte da Polônia é minha, você não invade. Essa parte da Polônia é minha, você não invade. Aqui, a gente está vendo a Alemanha e União Soviética, né? O Hitler representando a Alemanha, obviamente, e o Stalin na União Soviética. Mas eu coloquei lá no slide como o casamento das noivinhas. Tá lá no slide o casamento das noivinhas, tem uma tela lá que fala, né? E a ideia deles era, na verdade, ganharem tempo, porque eles estavam se armando para poderem lutar um contra o outro, né? Aquele momento, vai durar 10 anos esse pacto germano-soviético, tá? Assinale as afirmativas a seguir. Aqui vai ficar FVVF. Eu tenho aqui a F. Apesar da aproximação entre Hitler e Stalin, a Grã-Bretanha e a França não permitiram os avanços da Alemanha. Permitiram sim. Na verdade, a França e a Inglaterra, aqui representada como a Grã-Bretanha, já que por que eles não fizeram nada? Esses caras, esses outros países viram o Hitler crescendo e não fizeram nada. Pessoal, a gente não pode esquecer que muito disso aqui tá girando, vai acontecer depois daquela
Revolução Russa, o comunismo está crescendo no mundo. Então a ideia era que pulsos fortes evitassem esse crescimento do comunismo. Então a França e a Inglaterra, em princípio, não vão fazer nada. O Hitler está agindo contra o comunismo, né? Então aqui está errado, tá? Está dizendo assim, ó, não permitiram os avanços da Alemanha. Permitiram sim, falso. Hitler conseguiu invadir a França graças à sua superioridade militar. Porém, o mesmo não aconteceu com a Grã-Bretanha, é verdade. A superioridade militar, é verdade isso, tá? Vai se sobrepor aí a França, mas a Grã-Bretanha era toda poderosa dos mares. Aí o Hitler vai usar lá, né, os aviões submarinos para atacar ali a Inglaterra, porque no mar a Inglaterra era muito poderosa, tá? A Blitzkrieg era uma tática de guerra, combinava a invasão por terra, sufocando os inimigos, bombardeios aéreos, invasão por terra. A Blitzkrieg era o ápice, né, de invadir por terra, pelo ar e pelo mar, tá? O general Charles de Gaulle foi o grande nome do comando alemão da França, comandou a República de Vichy. Não, a República de Vichy não foi ele. Não foi ele não, é falso, tá? Ele fazia parte, de Gaulle fazia parte da resistência. A República de Vichy compartilhava ali das coisas que o Hitler fazia, né? Era um governo colaboracionista, tá? O texto a seguir é um relato de um judeu italiano, Primo Levi, preso em Auschwitz. Aí aqui é uma interpretação de texto, né, gente? Primo Levi, é o autor do texto. Como era o cotidiano nos campos de concentração, está dizendo aqui em cima, né? Trabalhavam no meio do barro, não conheciam a paz, era uma guerra por causa de comida, morriam por um sim ou por um não, era tiro na cabeça, tá? Aqui é a interpretação textual, tá? 416, identifique a principal característica do autor contida no texto. Era a forma violenta como essas pessoas eram tratadas. A gente vê ali câmara de gás, a gente vê assassinato, tem muitos filmes que mostram, né? O próprio Menino do Pijama Listrado, que é um filme recente, entre aspas, aí, traz o menino morrendo lá numa câmara de gás, tiro na cabeça do nada, tem o pianista, mostra tiro na cabeça das pessoas, tipo assim, o cara chegava, né, o cara que estava comandando o exército ali na região chegava, chamava uma porção de judeus e tiro na cabeça, de olhar pra cara e dava tiro na cabeça, sabe? Era muito por aí, tá? O que representou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial? A gente vai ver aqui, até então os Estados Unidos estavam, como é que a gente pode colocar? Estavam não em cima do muro, mas numa posição meio que nem de defesa, né? Não estavam se envolvendo de modo muito ativo, né? E aqui a entrada dos Estados Unidos vai representar a guerra tomando um outro caminho, né? Tem uma expressão que a gente fala, uma posição, eu esqueci agora a expressão que fala, estavam neutros, a expressão é essa. E quando os Estados Unidos entram por conta lá do Pearl Harbor, em 1941, aí vai tomar outros rumos, porque a posição neutra, né, os Estados Unidos vendendo armas, né, na verdade, essa aí vai ser a grande recuperação dos Estados Unidos depois da crise de 29, a venda de armas, né, a parte econômica vai se recuperar bem com a Segunda Guerra Mundial. Estavam numa posição neutra, estão dentro da América, e aí de novo os Estados Unidos vão entrar, estavam muito poderosos, e a guerra vai tomar uma outra proporção, tá? Observe a imagem abaixo e comente seu significado. A cobra vai fumar. A Força Expedicionária Brasileira, né, a FEB, a gente chama de FEB, né, em 1934, vai usar esse a cobra vai fumar, dizendo assim, dando a entender, né, a gente está no governo aqui do Vargas, tá, que inclusive é o nosso próximo assunto, tá, dizendo que vai ser mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E a gente viu que não foi isso, na verdade, né, os navios brasileiros vão ser atacados aqui perto de Sergipe, no nordeste do Brasil e no oceano ali, e o Brasil vai entrar na guerra, o Vargas vai decretar guerra à Alemanha, tá? Analisa a afirmativa, tá do lado dos Estados Unidos, a gente vai discutir isso lá na frente. Considerado o maior responsável, considerado o maior responsável pela Primeira Guerra, o país foi obrigado ao Tratado de Versalhes, sujeitar o Tratado de Versalhes, a Alemanha. Maior ambição era construir um grande império no Oriente, falou em Oriente, a gente lembra do Japão. Inicialmente queria conquistar territórios, era a Itália. O principal problema era a falta de recursos naturais, Japão. Buscou se aproximar da União Soviética para garantir a não intromissão desse país em seu processo de expansão. Isso aqui está falando do Pacto de Não Agressão, é a Alemanha. Aquela imagem da página, deixa eu ver aqui a página para vocês. A imagem da página anterior, onde cada um tá, o Stalin e o Hitler estão ali armados, tipo, o muro tá baixo, você que sabe, né? Segura a tua onda aí, tá? Que vai dar tudo certo para nós dois. Analise a imagem a seguir
Estou aqui e depois respondo. O contexto histórico dessa charge, pessoal, está falando, né, da Polônia ali acuada e a Alemanha não ter tido uma posição forte, né, contra o Hitler invadir a Alemanha. Ó, a Alemanha está aqui na porta, né, tem uma imagem aqui, ó, vou ampliar. Está aqui acuada, como se fosse uma criança, né, a Polônia está do lado direito, o Hitler tentando invadir, e a Inglaterra ter ficado meio que de fora, né? Mas, na verdade, verdadeira era muito por causa dessa questão do comunismo, crescendo muito no mundo. A Alemanha e a França vão ter essa postura. Bom, o Hitler está impedindo aí o comunismo de avançar, então vamos deixar, né? Ao invadir a Polônia, franceses e ingleses declararam guerra à Alemanha. Na verdade verdadeira, é o que a gente está falando aqui em cima, né? Logo de início, não. Mas por que demoraram para agir, né? Demoraram para agir porque o grande motivo de deixar o Hitler de boa é porque ele estava tentando combater esse comunismo, né? Então não declararam guerra logo de fato. Aí deixaram o Hitler agir, o Hitler vai invadir França, vai destruir lá Londres, né? Vai destruir. Tinha a questão lá da Grã-Bretanha de ser toda poderosa, dos mares, mas ele vem com aviões, ele vem com torpedos, ele vem com bomba no ar, né? A Luftwaffe vai brigar muito aí com a Royal Force, Royal Force, a Força Aérea da Inglaterra, e submarinos também vai destruir a Inglaterra, e a França vai ser invadida em 1940, né? Então, assim, deixou o Hitler de boa, aí deu no que deu, tá? 3. Complete o quadro a seguir com os principais resultados da Segunda Guerra Mundial. Para a Alemanha, derrotada, destruída, população dizimada, tá? União Soviética vai sair fortalecida junto com o país de baixo, que são os Estados Unidos. Vão ser os grandes nomes, né? Vão sair assim como super blaster master potências, né? Eles foram os que lideraram, né? A União Soviética vai liderar no leste europeu, né, influenciando países aí que é para aderirem ao comunismo. A gente vai ver a Guerra Fria, a União Soviética vai liderar o lado aí do comunismo e os Estados Unidos vão liderar aí a parte ocidental, influenciando os países da Europa com o seu capitalismo, mas isso não é agora. Tá? Então a gente vê a Alemanha arrasada e a União Soviética e os Estados Unidos se sobressaindo aí como grandes superpotências. Vão ser os dois países que vão sobressair aí como grandes superpotências dessa Segunda Guerra Mundial. Tá? Vão ser os países vencedores, ditos vencedores entre aspas, porque não tem país vencedor, né? A gente coloca entre aspas, mas não tem país vencedor, tá, gente? Em guerra nenhuma. O dia D vai ser a invasão lá da França, né? Aquela parte ali da Normandia. O dia D vai ser 1944, o dia decisivo, né? Vão ser os Estados Unidos chegando ali na França para libertar a Europa do poder dos nazistas. A gente vê essa cena naquele do Resgate do Soldado Ryan, tá? Aquela primeira cena, ele chegando na praia, aquilo ali é o dia D, tá se referindo ao dia D, tá? 1944. Passando aqui, muitos exercícios, né? Muitos, eu sei. Passando aqui, eu tenho, durante o governo de Getúlio, intensa migração de pessoas do Nordeste para a região Norte, relaciona esse fato à mensagem do cartaz. O pessoal aqui está falando, saindo do Nordeste para a região Norte, no sentido de povoar esses espaços vazios, né? Eu estou falando de uma região norte, a questão da borracha, né? Sobretudo da borracha, para extração da borracha, do látex, tá, gente? Esse povo ficou conhecido como soldados da borracha. Aqui no Max Desafio, eu vou pedir, né, na verdade, assim, para não ficar muito grande, vou fazer o seguinte, eu vou dar o gabarito para vocês e vocês vão me chamar caso vocês fiquem com dúvida, porque os exercícios são muito grandes, né, os testes ficam muito extensos, então vocês me chamam. A número 1 vai ser a C. A número 1 está falando, olha só, o período que vai de 14 a 45 marca o início da primeira e o fim da segunda. Eric Hobsbawm, historiador falecido, agora se eu não me engano, 2018 ou 2017, importantíssimo historiador, ressalta elementos comuns desse período. Aí, essa era da catástrofe vai ser caracterizada pela letra C, disputas nacionalistas, manifestações antissemitas na Alemanha. Antissemitas são contra os judeus que eram ditos assim, os filhos de Sem. O Sem está relacionado a Abraão, e Abraão está relacionado a hebreus. Já que confusão que você fez. Não, eu estou aqui para salvar. Estou aqui para tentar ajudar. Olha só, quando a gente aprendeu hebreus, a gente viu que esse povo hebreu vai dar origem aos judeus. Aquele reino de Judá, tá?
A gente viu isso no sexto ano, já que eu não me lembro nem o que eu comi ontem. Tu quer que eu lembre do sexto ano? Então eu vou lembrar para vocês. Quando a gente aprende Hebreus, os hebreus vão se dividir e vão dar origem a 2 reinos. Eles vão se dividir ali por disputas, né, no governo lá do rei Salomão. O rei Salomão está explorando muito aquelas pessoas. Os hebreus eles vão se dividir. Reino de Judá e reino de Israel. Essa galera do reino de Judá vai dar origem aos judeus. Ponto. Até aí tudo bem. Então tá bom, já que judeus são descendentes dos hebreus. Ok. Quando a gente fala de semita, o Sem era um dos filhos do Abraão, está relacionado a Noé também. O Abraão foi o primeiro patriarca dos hebreus. Então, quando a gente fala semita, povo semita, está fazendo relação ao povo hebreu e, consequentemente, ao povo judeu. Quando a gente fala antissemita, é a galera que é contra os judeus. Então, aqui está assim, ó. Manifestações antissemitas na Alemanha incitaram a imigração de grupos judeus para países vizinhos. É a letra C. 2. Aqui, ó. 2. A Segunda Guerra eclodiu quando, no final da década de 30, Hitler iniciou seu programa de expansão do nazismo. Tanto que o Hitler vai ascender, vai passar a governar aí a Alemanha, né, em 1933. Esse conflito durou até 45, quando os chamados aliados derrotaram a Alemanha. A nossa resposta está na letra B. Estados Unidos não participaram da guerra desde o início, a gente sabe disso, os Estados Unidos estão numa posição neutra, a gente fez exercício ainda há pouquinho sobre isso, tá? Declararam guerra ao eixo quando aconteceu o Pearl Harbor. Essa aqui, gente, não tem muita dúvida, né? Essa aqui não tem muita dúvida, olha. Olha a letra C, que ridícula. A participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial foi interrompida devido à eclosão de uma revolução socialista. A Revolução Socialista, que está se referindo aqui, é a Revolução Russa. Ela foi em 1917. A Segunda Guerra foi lá em 39, então tá tudo trocado aqui, tá? Durante a guerra, o envio de judeus para campos de concentração recebeu 2 críticas da população alemã, que não apoiava a ideia de Hitler. Mentira! A população dizia, pega o judeu, pega ele. A população apontava onde tinha judeu, porque os judeus estavam sendo lá, né, apontados por conta dos judeus sempre terem passado apuro. Os judeus sempre passaram necessidade, sempre foram perseguidos, a gente aprende isso quando a gente fala de povo hebreu, sempre viveram a escravidão, foram escravizados no Egito, sempre foram perseguidos e sempre foram assim, ó, a mão fechada com dinheiro, sempre guardaram. Quando a Alemanha estava lá destruída na Primeira Guerra, tinha hebreu trabalhando, tinha hebreu comendo bem, porque eles sempre guardaram dinheiro de Alemanha. Como é que pode? O hebreu bota o filho na escola, o hebreu consegue pagar faculdade para o filho e eu sou alemã, não consigo. Então o povo alemão apoiou Hitler. Está errado essa D aqui. Tá dizendo que o povo alemão não apoiava os nazistas. Mentira. Esse conflito desenvolveu-se basicamente em solo, sendo bastante raro na época o uso de aviões. Olha só, gente, o que foi a Luftwaffe? Como é que era raro o uso de avião? Se era a organização aérea lá da Alemanha. E a Real Force, que era a organização aérea, né, o espaço aéreo cheio de avião na Inglaterra. Errado, tá? Letra B. 3. A3 a gente vai marcar a letra A. E de novo, pessoal, caso tenham dúvida aqui desse Max Desafio, me chamem lá no grupo, tá? A primeira bomba japonesa cai em 7h55. Tá falando aqui de Hiroshima e Nagasaki, tá? A força-tarefa estava estacionada a 370 quilômetros das ilhas do Havaí. Não, é Hiroshima e Nagasaki não, é Pearl Harbor. Ó, falou em Havaí, é Pearl Harbor, desculpa, tá? A primeira bomba japonesa, a bomba não é a bomba que caiu no Japão, perdão, a bomba do Japão que vai cair nos Estados Unidos, tá? Esse Havaí aqui está se referindo a base militar dos Estados Unidos, que era lá no Pacífico, né, no Havaí ali, tá? Ó, 190 aviões haviam partido para a primeira onda de ataques, a segunda foi levada a cabo 170 aviões, morreram 2.400 norte-americanos. É Pearl Harbor, desculpa, tá? Falou de bomba, eu lembrei de Hiroshima e Nagasaki, lá do final da Segunda Guerra. Não, gente, aqui tá falando de Pearl Harbor, 1941, base militar, dos Estados Unidos vai ser atacada pelos japoneses e isso vai fazer os Estados Unidos entrarem na guerra, tá? Na verdade verdadeira, os Estados Unidos já estavam na guerra assim, eles não estavam ativamente, porque essa base militar ali no Pacífico, no Havaí, implicava, estava muito perto ali, né? Estava no lado Pacífico, do Oceano Pacífico, a qualquer momento o Japão estava pensando, eles vão brotar aqui, eles vão atacar a gente, eles estão muito poderosos, vamos destruí-los antes que eles o façam, tá? Então aqui é número 3, letra A. Aqui embaixo, aqui embaixo, no você aprendeu, tá pedindo para colocar algumas características aqui é molezinha,
Vamos lá, vou passar rapidinho para vocês. Eclosão da guerra, expansionismo. A Alemanha vai expandir, vai invadir a França, vai invadir a Polônia, a União Soviética. O Japão vai invadir a China, a Manchúria, e a Itália vai querer territórios no norte da África. Aqui está falando aliança, os países do eixo, Itália, Japão e Alemanha. Aliados, tá lá no nosso slide, eu coloquei as bandeiras lá, tá? Aliados, Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética e França. Avanços do eixo, invasão da França, vai pegar ali a parte norte, vai dominar o domínio alemão, e o sul vai ser aquela república de Vichy, né? Ou Vichy ou Vichy, vai ser aquele governo colaboracionista, a França vai ficar dividida em norte e sul, tá? Batalhas na Inglaterra, vai ser a contenção da Royal Air Forces. Invasão da União Soviética, rompimento do pacto, aquele pacto de não agressão, né? O Hitler vai determinar uma coisa ali na teoria, mas na prática vai fazer outra. Ataque a Pearl Harbor, vai ser os Estados Unidos entrando na guerra, né? Quando atacar ali, na verdade, não é o país Estados Unidos que está na América, mas é a base militar que pertencia aos Estados Unidos, estava lá no Pacífico, tá? Derrotas do eixo, a gente vai ter o dia D, quando os aliados chegam ali na França para libertar a Europa. Na Itália vai ser a atuação da Força Expedicionária Brasileira, a nossa galerinha daqui, os brasileiros, indo lutar lá na Itália. Avanço soviético, a gente vai ver a Batalha de Stalingrado, vai ser uma derrota, né? E no Japão, Hiroshima e Nagasaki, que acaba com a guerra de fato, tá? Vou parar aqui então. Desculpa. Terminei aqui a nossa correção. Daqui a pouquinho a gente se encontra com a Era Vargas, tá bom? Beijo.